Pai, o teu grande amor me inspira, Pai, o teu esplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos teus, como o sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim. Agora o hino da entrada da plataforma. No teu tempo, santuário no tempo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade.
obrigado por este momento, obrigado por estarmos mais uma vez na Tua casa de oração. Viemos aqui, ó Pai, para ser cheios do Teu Santo Espírito. Viemos aqui, ó Pai, porque queremos buscar a Tua face, buscar a Tua presença. E também, ó Pai, reconhecemos que somos pecadores e falhos, e nesta manhã pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas. Abençoe a todos que se fazem presentes, aqueles que não puderam vir por algum motivo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia e feliz sábado. Nossa Deus. De novo, pode se assentar, irmãos. Vamos de novo, hein? Faz conta que nós estamos lá já na eternidade. Feliz sábado. Feliz sábado. Eita glória, isso foi bonito. Irmãos, sejam bem-vindos à casa do Pai. E aqueles que nos visitam, quem são? Fica à vontade, porque aqui é o lugar certo onde nós estamos. Então eu quero desejar a todos que fiquem à vontade e sinta na casa do Pai. Amém? Amém. Agora eu vou passar um vídeo e gostaria muito que os irmãos prestassem atenção. E aqueles que não receberam isso aqui, os irmãos levantassem a mão, fazendo um favor. Porque o Célio vai entregar, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que o Rafael vai colocar. Pode passar, Rafael, fazendo um favor. Enquanto esperava pela mulher em frente a uma loja, Dexter procurou os seus 2 telemóveis, mas apercebeu-se de que tinham desaparecido. Lembrou-se de os ter deixado na parte lateral do carro enquanto carregava artigos noutro mercado. Então regressou rapidamente. Quando chegou, Dexter perguntou nas proximidades, mas ninguém tinha visto os seus telemóveis. Frustrado, dirigiu-se à esquadra da polícia para apresentar queixa. Durante o caminho, reparou em 2 indivíduos do outro lado da estrada e decidiu abordá-los. Depois de explicar a situação, um deles, um homem robusto, respondeu: "Encontramos os vossos telemóveis. Vão ter com o Freddy que está naquele carro." Dexter aproximou-se de Freddy, que lhe entregou os 2 telemóveis. Os telemóveis, que valiam mais de $1000 e continham informações de trabalho fundamentais, foram devolvidos em segurança. Depois de nos convidar a testá-lo quando devolvemos os dízimos e ofertas, Deus promete: "E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, diz o Senhor dos Exércitos." Dexter pôde ver claramente a intervenção de Deus neste episódio. Já aceitou o convite de Deus para o pôr à prova? Ele promete abençoar aqueles que devolvem fielmente o dízimo e as ofertas. As bênçãos podem nem sempre ser monetárias, mas podemos confiar que Deus nos abençoará à sua maneira. Ao devolvermos os nossos dízimos e ofertas, coloquemos os nossos desejos em último lugar e Deus em primeiro. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Nesse momento vamos louvar o hino "Se Ele Não For o Primeiro". Chama a equipe para cantar junto aqui. Não, não é você cantando sozinho não, cara. É todo mundo, viu? Todo mundo colocar em pé. Então cantar esse hino, "Se Ele Não For o Primeiro", que é o tema da mensagem desta manhã. E que nós, não, esse ainda não. E que nós possamos louvar a Deus, colocando Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Governa todo o ser.
entende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo no seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Neste momento, convido aqueles que puderem se ajoelhar. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por estar na tua casa, para louvar e bendizer o teu santo nome. Amém. Senhor Deus, abençoe a todos que estão aqui, ó Pai, aqueles que puderam vir, aqueles que não puderam vir, tu sabe o motivo, Senhor. De uma maneira especial, nesse momento, ó Pai, quero interceder pela família de cada um daqueles que aqui se encontram, Pai. O Senhor venha abençoar cada família desta igreja. Abençoe, ó Pai, o mensageiro desta manhã, que o Senhor esteja com ele. Abençoe cada um de nós, nos livre e nos guarde de todo perigo e todo mal. Perdoa nossos erros e pecados. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Neste momento, gostaria de convidar os diáconos para fazer a recolha dos dízimos e ofertas. Preciso me entregar, Senhor, preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada de oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Querido Deus, obrigada por este dia. Abençoa cada visitante que está aqui e que os
o Senhor possa abençoar essas ofertas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus é amor, Deus é amor. Todas as crianças, Deus é amor. Feliz sábado, igreja. Bom dia, crianças. Hoje nós vamos falar sobre a mentira ou mentirona. Na Bíblia diz que havia um casal que se chamava Ananias e Safira. Eles venderam um terreno para poder ajudar os apóstolos e seus necessitados. Só que eles prometeram que dava uma quantia de dinheiro para os apóstolos, para Pedro, e eles enganaram, falaram que não ia dar totalmente o dinheiro todo. Então o que eles fizeram? Eles viram que era muito dinheiro, então pensaram só neles. E aí o que aconteceu? E Deus falou a Pedro que eles tinham enganado e não tinham dado o dinheiro todo. E o que eu quero dizer com isso é que nós nunca devemos mentir, porque Deus vê tudo. E quando a gente mente, o nosso coração fica partido, furado. E quando a vovó ainda vai riscar o coração quando a gente mente. Quando mente, o coração fica Partido. fica sujo, fica manchado, triste, angustiado. E quando a gente não mente, fica-se alegre. E quando não mente, o coração fica lindo. Então, o que a gente aprendeu? Nunca devemos mentir e sim falar a verdade. Pois João 8,44 diz que o pai da mentira é o Satanás. Então, quando vocês veem alguém mentindo, vocês lembram desse versículo da Bíblia, tá bem? E agora eu vou estar dando um coraçãozinho para levar para casa. O coração, porque você não mentiu. Delícia não mentiu. Mel não mentiu. Eles são bons meninos. Não vai mentir o Felipe. Levi, Uriel, João. Esqueci o nome desse, mas tudo bem. Eduardo. Um coração pra... Pronto, também. Pronto, agora vamos orar. Vamos fechar os nossos olhinhos. Querido Deus, que o Senhor nos ajude a não mentir e sim falar a verdade. E que o Senhor possa realizar cada nosso sonho. Amém. Amém. Esqueceram dele. Esqueceram da participação dele. Vai ficar daqui a pouco. Neste momento, vamos aqui com o grupo Portimão.
Eu quero falar só com quem está feliz. Bom sábado? Bom sábado! Muito bom ver muita gente feliz. É um privilégio estarmos aqui louvando a Deus. Quero dizer, irmãos, que eu sinto uma energia do céu aqui. Amém? Me identifiquei muito com esta igreja, com esta alegria. Deus seja louvado. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Obrigado por ter tido fé de me responder. Bom dia, viu? Vamos dar uma chance do povo. Não, né? Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Sabe o que você fez? O que você causou? Bom. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao grupo de Portimão. Eu conheci, na verdade, o primeiro sábado lá em Portimão, acho que foi a quarta-feira, né? E gostei demais da harmonia, todo o conjunto da obra. Sou suspeito de falar, gosto muito de música.
tanto eu quanto a minha esposa. E eu agradeço ao Wallace por ter convidado esse grupo para estar conosco nessa manhã e partilhar esses momentos conosco do quarteira. Mas, como de costume, eu tenho feito isso porque eu acho isso, pronto, a gente representa uma família, representamos uma igreja. Sinto falta de alguns irmãos hoje, nesta manhã, apesar da igreja estar cheia de gente e tal, mas ainda tem pessoas, algumas eu sei que estão viajando, outras estão a fazer algumas coisas. Bom. Queria que você pegasse o telemóvel e mandasse o Feliz Sábado para quem você está sentindo falta nesta manhã, dizer que está a orar por essa pessoa. Escolha aí 2 pessoas, olha assim ao seu redor, puxa, será que eu estou sentindo falta de alguém? Eu vou mandar aqui para 2 pessoas, pronto, pessoas que eu admiro, que eu gosto muito, e dizer que eu estou sentindo falta delas e que Deus possa abençoá-las. Nós estamos aqui em quarteira e estamos a orar por elas. Você pode fazer isso? Não? Pega o seu telemóvel então agora. Escolha alguém aí e fala, estamos sentindo a sua falta, né? E pronto, escreva da sua forma aí. Envie uma mensagem para essa pessoa, e esse é o momento que você pode usar o telemóvel, tá? E pronto, aqui no culto de quarteira, que Deus te abençoe. Então escreva, já envie essa mensagem para essa pessoa, e aí nós criamos aqui um movimento espiritual, um movimento do bem, aqui, um movimento que realmente nós como igreja nos importamos com as pessoas. Isso é importantíssimo demais, eu sempre repito isso, reitero isso, falo isso e vou falar isso até quando eu morrer. Até o Carlinho falou ali, lado a lado. De fato, essa música, essa canção lado a lado, ela representa demais o que é a essência da igreja. É que de fato nós iremos lado a lado com Jesus, com pessoas. Nós não vamos só, nós não estaremos só, vai ter gente conosco, que é uma grande multidão, como o João viu lá, uma grande multidão que não consegue contar. Então são essas pessoas que fazem falta na igreja, são pessoas de fato são o que formam a família da igreja. Que Deus abençoe a todos nós. Tá bem, queridos? Um outro recado importante que eu queria dar hoje, quem tiver, pronto, nós temos o coral, eu não quero aqui boicotar o coral, tá? Então venha pro coral, quem está no coral, venha pro coral. Mas aqueles que, pronto, estão ali na região de Lagoa, nós teremos um Praise and Worship, começamos esse ano agora, vamos depois de nada do ano passado, e esse ano é um culto ali de louvor, de adoração, então você também está convidado nessa tarde estar conosco lá em Lagoa, quem estiver por lá, ou pronto, quem estiver passeando por lá, tá por ir. Mas não se esqueça, nós temos um coral aqui, junto com o Cariano, Radassa, também, para que a gente possa também louvar e honrar o nome de Deus. Vocês receberam, e eu quero fazer menção disso, esse papelito aqui, queria que você desse uma olhadinha nesse card, nesse marca-página. Tem umas informações importantes também, muito, muito importante. Está aqui a André representando a mordomia. A nossa igreja, a Igreja Adventista, ela é uma igreja mundial, não é uma igreja apenas local. Nós não estamos aqui apenas aqui em Quarteira, estamos aqui no Algarve, estamos em Portugal inteiro, em todos os países do mundo praticamente. E a nossa igreja, os nossos dízimos vão para sustentar a obra missionária. E as nossas ofertas, parte delas ficam aqui na igreja. E a nossa igreja de Quarteira, nós temos passado por uns momentos aí, onde as ofertas de fato têm sido assim, um valor muito pequeno para as demandas que nós temos como igreja. Então, estou fazendo aqui o papel da nossa tesoureira, fazendo o papel aqui da nossa mordomia, a fazer um apelo para vocês pensarem também na questão das nossas ofertas também. Então, aqui tem um papel, tem algumas informações, logo mais teremos um culto, uma mensagem a respeito da mordomia, mas vale a pena você orar a Deus, pedir a Deus para que Deus possa falar ao seu coração em relação à oferta. Não temos um percentual, a Bíblia não fala, é dar o que está conforme o seu coração, as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, mas lembre-se que aqui nós temos luz, nós temos água, nós temos aqui as nossas despesas locais aqui na igreja, e aí tem sábados aí, posso te perguntar, aí acho que quanto é um sábado que deu aí, só para a gente ter um... Teve um sábado que deu 69 euros de oferta, então imagina, 69 vezes, vamos supor que seja 69 todos os sábados, vai dar conta aí, quem é bom de matemática, José é bom de matemática, 69 vezes 4, vai dar 100 vai dar 200 e alguma coisa aí, então as nossas despesas são despesas que a gente tem, programações, enfim, as formações de alguns departamentos, então a gente precisa pensar aí para que Deus possa te abençoar e você lembrar desse aspecto, tá bem? Pronto, ontem eu coloquei o anúncio, né, de hoje,
E eu até mudei um pouco o título para não escandalizar um pouco algumas pessoas, né? Então eu falo aqui, está sendo gravado, né? Então tem que tomar cuidado até com o título que eu vou falar aqui, para não... Você faz esse corte aí, tá? Falando de corte, eu quero agradecer os justos, quem ainda assistiu aí. Quem não assistiu, vai lá no link que eu enviei, assistiu o podcast, pode falar. Tá bem? Tivemos aí algumas questões técnicas, mas pronto. Primeiro tem essas dificuldades. Com o pastor Eduardo Batista, Dudu Batista, então foi muito legal o bate-papo com ele. Quem não assistiu, vai lá, clica lá, pode colocar na velocidade, né? Você vai avançar sem problema nenhum. É 1h12 que deu de conversa ali com ele. Vale muito a pena a gente pensar e refletir um pouco sobre as ferramentas digitais, sobre as médias digitais. Quer falar, Júlio? Fala bem alto então aí. As pessoas estão indo no site e não estão encontrando, porque no site do YouTube as pessoas vão em vídeos, não é em vídeos, é em direto. Você abrir o site, está lá em vídeos, não está em direto porque foi uma programação em direto. Pronto, tá bem, então vai lá, clica, subscreva, né, ou curta aí, compartilhe, enfim, isso é importante para nós, é um meio de evangelização. Já temos aí já programado o próximo mês mais uma aí e pronto. E talvez tenha surpresa de vocês participarem também desse projeto, tá bom? Então ontem eu enviei aqui a mensagem, pronto, coloquei no meu story, coloquei um título ali e fiquei pensando, bom, eu vou mudar um pouco o título para não nos canalizar o povo, mas enfim. Mas a mensagem que eu enviei é que Deus não apenas faz coisas boas, mas Ele faz as melhores, tá? Mas o título original, né, era Não Deixe o Vinho Acabar, para buscar a Deus. Então eu fiquei assim meio preocupado, o pessoal vai comprar, não tem doce para vinho para encher, não é isso. Eu sei que existem alguns teólogos que defendem a ideia do uso do vinho de forma moderada, mas a nossa igreja, a igreja adventista e também todas outras igrejas, elas realmente, nós fazemos o voto de abstinência mesmo, total do álcool. Então, é por isso que eu mudei um pouco o título para não ficar aquela coisa, o pastor está defendendo o uso, não está defendendo o uso do vinho, apesar que a palavra oinos, que é a palavra no grego, no original, né, ela pode tanto representar como o vinho ou como o sumo de uva, mas, enfim. Gostaria então que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, que é um texto muito conhecido, mas vale aqui a nossa reflexão. Eu tenho aqui duas abordagens para esse texto. Uma primeira abordagem é o casamento, a família, o relacionamento, e a outra abordagem é a nossa vida espiritual. Na verdade, esse texto nos dá margem para a gente, expandir bem essa questão dos dois temas, tanto família como de vida espiritual, porque o texto ele vai... Mas o tema principal desse texto, e a gente vai ver isso já no último verso, tá bom? Eu só vou ler aqui o último verso, só para a questão de você compreender o tema principal do texto. Você pode pegar uma caneta e marcar. Desse texto, o tema principal é que Jesus revelou-se assim, o quê? A sua glória, o verso 11. Então esse é o tema principal do texto, tá bem? Mas eu vou aqui entrar um pouco mais, fazer o poder do uso, que a gente chama da homilética, trabalhar aqui alguns contextos. Mas eu quero ler o texto todo na íntegra, são 11 versos, você acompanha com seus olhos na Bíblia, eu não sei se vai ser projetado, mas se for projetado você pode também acompanhar no ecrã. João capítulo 2, verso de 1 ao verso 11. João 2, 1 a 11. E falando do 1, hoje é dia 1º de fevereiro, né? Dia 1 de fevereiro. Cá em Portugal, Carla, você fala 1 ou 1º do mês? Tanto faz? Então, no Brasil a gente fala tudo primeiro dia do mês. Já o 2 é 2, não é segundo. Só por uma questão das palavras aqui. Mas vamos lá, quem achou, diga bem. Então, alguém que não achou é misericórdia, mas pronto, mas vamos lá. Diz assim, está lá no ecrã se você quiser acompanhar. 3 dias depois, aqui na minha versão está no 3º dia, houve um casamento em Caná de Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos, e aqui é importante você ver esse verso 2, ele também havia sido convidado para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus, que temos nós
em comum, mulher? Aqui está na minha versão, pronto, há outras versões. Deixa eu ver essa versão que está aí. Que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandava. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimonial. Em cada um cabiam entre 80 a 120 litros. Tá? Aqui na minha versão, deixa eu ver como é que está a versão ali, é isso mesmo? Já está a versão mais bíblica, 2 ou 3 métricas, é isso mesmo, né? Tá, não consegui chegar ali aqui, mas enfim. E ali então, o verso continua dizendo, verso 7, disse Jesus aos serviçais: encham-se os potes com águas, e eles encheram até a borda. E então ele disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa, o maître, né? E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora eu soubesse os serviçais que tinham tirado. E então chamou o noivo e disse: olha, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor para o final, o melhor até agora. E esse sinal milagroso, em Caná de Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque nós agora lemos uma porção dela e buscamos, ó Pai, não apenas a informação, mas buscamos a transformação que a tua palavra pode causar em nossas vidas. Aqui eu oro por cada um, e que nessa manhã possamos tomar a decisão de te buscar em primeiro lugar. Não deixar o vinho acabar nas nossas vidas, não deixar a alegria acabar nas nossas vidas, mas te buscar em todos os momentos, todas as horas, todos os dias. Agradeço, ó Pai, por cada um presente, pela oportunidade de poder partilhar a tua palavra mais uma vez nesse local. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos. Aqui nós temos um texto que é um texto muito conhecido, eu até gosto muito da explicação do Justus, quando ele fala da mudança, como é que Jesus transforma a água em vinho, usa toda a questão da força do universo, da energia do universo. Mas eu vou entrar aqui em alguns aspectos, até alguns aspectos culturais, alguns aspectos geográficos desse contexto, e entender que, cadê o Justus? Só para não querendo contrariar, mas já nessa época, e a gente vai ver isso mais adiante, transformar a água em vinho não era algo tão difícil. Sabia disso, não? Interessante, não? Mas se a gente fizer algumas pesquisas aí, principalmente pesquisas históricas, e entender um pouquinho o contexto judaico, nós vamos ver, estou te contrariando aqui, viu? Você quer ouvir o porquê, né? Mas transformar a água em vinho não era difícil. Tanto é que quando a gente vê aqui os serviçais, e eles recebem a ordem, né, e façam tudo o que ele mandar, eles não questionaram. E aqui é interessante a gente entender, porque Jesus ele foi convidado para a festa, mas ele foi convidado para a festa antes ainda de iniciar o seu ministério, ou seja, ele era conhecido, porque ele tinha os seus discípulos, mas ele não havia feito o quê? Realizado o quê? Milagres, pelo menos publicamente. E aqui no livro de João nós vemos quantos milagres, me lembra ou não? São 7 milagres que João relata sobre que Jesus operou, e tanto é que mais adiante nós vemos que ele aqui colocou alguns milagres, mas se ele fosse colocar todos os milagres, não caberiam em todas as páginas ou todos os livros deste mundo. Ou seja, Jesus havia feito muitas maravilhas. Mas por que eu estou a falar aqui que transformar a água em vinho naquela época, para aquelas pessoas, não era algo impossível? Porque se usava água para eles colocarem algumas uvas, somente o que nós conhecemos de uvas passas, e espremiam nessa água, num processo que demorava 4 horas, e ali fazia-se um vinho de muita má qualidade, mas fazia-se esse vinho. E era um vinho muito amargo. Então era um vinho de péssima qualidade. Mas, neste momento,
nesta hora havia acabado o vinho. Para quem vai casar, imagine aí, a festa não era só de um dia, a festa era de quantos dias? Quem lembra aqui no tempo judaico? 7 dias. 7 dias. Começava um dia e terminava na outra semana. Aqui, no relato, nós vemos que no terceiro dia, percebe-se aqui que poderia ser aqui no terceiro dia, no caso, uma terça-feira. E é interessante a gente ver o contexto judaico que, quando você vai a Israel, a maioria dos casamentos, ele é realizado numa terça-feira. Sabia disso? Não. Porque você vai no relato da criação, eu não vou ler agora também, não quero expandir muito, você dá um Google aí, dá um YouTube, você vai ver alguns teólogos explicando isso. Mas no terceiro dia da criação, Deus ele repete a palavra bom 2 vezes. E foi bom o que foi feito no terceiro dia. E já na segunda-feira, e já no segundo dia, Deus já não faz esse tipo de relação. Mas enfim, mas aqui provavelmente era uma terça-feira. E no 7º dia, que no caso, 7 dias depois, numa segunda-feira, acontece essa situação. E a festa judaica existia o vinho. Eu não quero aqui entrar, eu não vou entrar no aspecto se era ou não vinho alcoólico. Nós temos o Espírito de Profecia que diz que não era o vinho alcoólico, mas nesse momento não era o vinho alcoólico, até porque a Bíblia, quando ela diz não se embriagueis, com vinho, ou seja, é possível que aqui as pessoas já haviam bebido um bocadinho mais, enfim, e é mais Jesus, ele transforma essa água em vinho, sendo aqui, dentro do que a gente conhece, dentro da informação que nós temos, um sumo de uva mesmo, de fato, o sumo de uva puro. Mas o ponto importante para nós entendermos um pouquinho mais o contexto dessa situação, que era uma tragédia em um casamento quando o vinho acabasse. E aqui eu quero trazer para a nossa vida espiritual, a nossa vida, nosso contexto como cristãos. É uma tragédia para a nossa vida. Quando Jesus começa, ou quando nós, não é quando Jesus, mas quando nós deixamos que Jesus se afaste das nossas vidas. A pergunta que eu faço nessa manhã: está você perto de Jesus? Está você tendo desejo, a vontade de buscar cada vez mais a Jesus? Nós temos um grupo hoje que começou ontem no pôr do sol, um propósito, um momento de jejum, um momento de oração mais íntimo com Deus. Mas temos nós o desejo realmente de ter essa comunhão, de ter esse relacionamento com Cristo? Em Caná de Galileia, o fato é que quando o vinho acabou, a alegria da celebração estava ameaçada. Da mesma forma, como eu mencionei no início, as nossas vidas espirituais, em algum momento, pode esvaziar-se da alegria que só Deus pode proporcionar. E nessa mensagem, tudo isso foi uma introdução para nós refletirmos a importância de buscar a Jesus antes que a alegria espiritual se perca. E só Jesus pode dar aquilo que nenhuma coisa nesse mundo pode oferecer. Então, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela: Deus não faz apenas coisas boas, Ele irá fazer a melhor. Você pode falar isso nela ou não? É para falar direitinho, não vai levar o telefone sem fio não, hein? Fala uma coisa, você fala o outro. Deus não faz apenas coisas boas, Ele faz a melhor. E a gente vai entender o porquê disso, tá? Então vamos começar aqui a nossa exposição, é um sermão expositivo. E o ponto aqui no verso 2 que nos traz é que Jesus, Ele é a pessoa ou o ser mais importante a ser convidado na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual. E no verso 2 diz que Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para um casamento. E a presença de Jesus, ela transformou toda aquela festa. E a presença de Jesus, ela pode transformar a nossa vida, mas
Mas Jesus precisa ser o centro, ser o trono da nossa vida. E a cultura moderna, ou seja, a cultura ocidental, nós temos nos afastado disso, deixando com que outras coisas tenham ali preenchido esse espaço. E cá em Portugal existe esse desafio. Na Europa, então, o desafio é tremendo das pessoas, de você falar de Jesus, ou falar de Deus para as pessoas. Eu não sei, foi esses dias eu ouvi alguém, estava comentando com uma pessoa, foi uma visita que fiz essa semana em Portimão, e uma pessoa que trabalha no hospital, vocês conhecem bem, a irmã lá, a doutora lá de Portimão, esqueci o nome dela, mas enfim, Cristina, de Portimão, é isso? Não? Isso. Ela mesmo? A esposa do Gerson? Não, Gerson não, é isso mesmo. Jefferson. E ela estava dizendo que foi falar de Deus para um paciente, o filho do paciente estava doente, falou para o pai, e o pai, olhou diferente assim, ela teve que fechar a boca, porque as pessoas elas têm uma certa relutância em eu dizer, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus pode transformar a sua vida, mas nós temos essa dificuldade no nosso mundo, na nossa modernidade. Igrejas enfrentam desafios de crescimento, igrejas enfrentam o desafio para as pessoas aceitarem a vir à igreja, aceitarem a ouvir a palavra de Deus. Mas pronto, o que a gente percebe no verso 2 é que os discípulos e Jesus haviam sido convidados para o casamento. E aqui, para nós compreendermos e entendermos aqui, eu quero fazer um paralelo do vinho. E o vinho aqui, ele está aqui, pronto, chegou agora, enfim. Eu não estou entrando no mérito da questão se o vinho, o oinós, ele era alcoólico, ele era sumo, enfim, nós entendemos, eu já falei isso no início, aqui provavelmente a transformação era um sumo de uva, mas o ponto é que o vinho nessa festa, o vinho para a cultura judaica, trazia alegria, era motivação, era um momento de celebração, e o vinho acabar aqui era uma tragédia. E Ellen White diz que a verdadeira paz vem apenas da presença de Cristo. Sem Ele, todas as nossas buscas seriam vazias e frustradas. Estamos aqui diante de um cenário em Caná da Galileia, onde havia uma festa, um casamento, e aqui eu vejo uma personagem, eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, Maria, a mãe de Jesus. Alguns teólogos defendem a ideia que essa festa, esse casamento aqui, era da família da família de Jesus, ou seja, a mãe de Jesus tinha parte no casamento, porque ela se preocupou com a festa. Ela olhou para a festa ali, viu que faltou vinho, e aí nós vemos aqui, no ponto 2, que quando Jesus está presente, os problemas também ocorrem. E Jesus estava no casamento e o problema aconteceu. E aqui eu falo um pouquinho para os casamentos, aqui, para quem é casado. Mesmo quando casado, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos dificuldade. Mesmo na nossa vida espiritual, nós passamos por tempestades. Nós passamos por dificuldades. E o vinho acabou, mesmo Jesus estando presente. E aqui é importante a gente tentar entender isso. E isso nos lembra que ter Jesus na nossa vida, ter Jesus na festa das bodas de Caná, no casamento de Caná, não significa ter ausência de problemas. Pelo contrário. E eu falei isso ontem à noite com um grupo. A presença de Deus na nossa vida nos prepara para enfrentar as dificuldades. A presença de Jesus na nossa vida, ela nos mostra a nossa fé, que a nossa fé deve ser inabalável. E a vida espiritual não é apenas um caminho sem espinhos, não é apenas um caminho sem pedras, não é apenas uma jornada de rosas, de mar de rosas, como algumas ideias que as pessoas têm fora. Olha, uma vez que você entra na igreja, uma vez que você torna cristão, uma vez que você aceita Jesus, tudo é maravilha. Não é isso. A fé, ela não promete a ausência de dificuldades, mas ela nos assegura que nós podemos superá-las com a força que vem de Deus. Em uma cultura que frequentemente se volta para soluções imediatas, soluções superficiais, entender isso é essencial. Lembrar que as respostas às nossas dificuldades, as respostas dos dilemas espirituais estão em Deus.
E aqui eu vejo no verso 3, que tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: olha, eles não têm mais vinho. Como é que fica essa situação? Não tem mais vinho significa uma tragédia no casamento. Não tem mais vinho significa uma tragédia na sua vida espiritual. E lembrando mais uma vez, fazendo aqui uma analogia, o vinho, para nós aqui nessa mensagem, representa a alegria. Representa Jesus na nossa vida. E aqui eu quero que você perceba que Jesus nos dá as ferramentas. E nós precisamos, aqui mais adiante, no verso 3, discernir com rapidez. E aqui é muito importante que eu vou dizer para vocês, se vocês até agora não tem mais marquem isso, precisamos discernir com rapidez quando a alegria está acabando na nossa vida. Precisamos discernir com alegria, com a certa urgência, quando a alegria espiritual começa a esvaziar-se na nossa vida, quando o desejo de servir a Deus, quando o desejo de vir à igreja, quando o desejo de servir a igreja está acabando. Precisamos discernir com alegria, com urgência, com rapidez. E a mãe de Jesus foi rápida ao notar que eles não tinham mais vinhos. E olha, para acabar o vinho aqui, porque beberam muito vinho. E o vinho aqui no casamento judaico, aqui nessa época bíblica, ele era um sinal de aliança. Quando o noivo e a noiva ali, no último dia, eles levantavam uma taça, cada um com uma taça ali, tomavam aquela taça e o noivo fazia o que com a taça? Alguém lembra? Conhece essa história ou não? Jogava no chão e quebrava a taça. Símbolo de fragilidade. Interessante isso. Ou seja, o vinho ele era muito importante nesse contexto, nessa história. É interessante a gente ver como João ele destaca o primeiro milagre de Jesus dentro do casamento, dentro do relacionamento, dentro de uma festa de casamento. E mais uma vez eu quero trazer um bocadinho para a sua família, para o seu casamento. A alegria está acabando. Nós precisamos discernir com rapidez. Será que a alegria na minha vida espiritual está acabando? Será que eu estou esfriando espiritualmente? Percebe? Existe um perigo nisto. E nós precisamos ficar atentos a isso, espertos a isso. Por quê? Uma vez que a alegria espiritual começa a acabar, nós começamos a esfriar, começamos a ficar insensíveis com as coisas de Deus, começamos a não mais se importar em estar junto com a irmandade, começamos a estar mais felizes lá fora, mais alegres fazendo atividades lá fora do que fazendo atividades na igreja. E eu lá em São Paulo fazia muito trabalho, e trabalhos missionários, trabalho com moradores em situação de rua, trabalho com drogados e tal. E eu vi um grande grupo de pessoas a quererem fazer isso. Eu prefiro fazer isso do que estar ali na igreja. E de fato isso é muito importante, é um cristianismo prático na sua essência, é maravilhoso isso. Mas isso não substitui o quê? O estar presente, o estar servindo, o estar aqui, junto na fogueira, na chama. É por isso que nós precisamos discernir com rapidez. A minha vida espiritual, está perdendo a alegria. Eu já não tenho mais o desejo de pegar este livro aqui. Eu prefiro passar 1, 2, 3 horas ali, rolando ali as páginas do Instagram, do Facebook, do TikTok. Eu tenho mais prazer de fazer isso do que parar um pouco, refletir na palavra de Deus, refletir na lição da escola sabatina, na meditação, enfim, ouvir hinos, ouvir canções que me levam mais perto de Deus. Isso é para nós refletirmos de fato. Nós estamos iniciando o ano ainda, terminou o primeiro mês, começando agora o segundo. Mas ainda há tempo de nós mudarmos os nossos hábitos. Começarmos ali um ajuste na nossa vida espiritual. Por isso que Maria, ela foi muito rápida em ver que a alegria no casamento estava ali, aquela festa estava a ponto de entrar num caos, numa crise. E a tua vida? E você? Você está a ponto de entrar numa crise na sua vida espiritual? Perceba?
Esse texto nos traz profundas reflexões, profundas implicações na nossa vida. Não deixe o vinho acabar para buscar a Jesus. Precisamos discernir com rapidez. Maria foi rápida ao perceber que o vinho estava acabando, procurou imediatamente a solução para essa situação. A nossa rotina, o nosso dia a dia, sabe, aquela questão, acordo de manhã cedo, saio para correr para o trabalho, e não dá nem para arrumar a cama, já vou correndo e trabalho até o tanto que dá para poder pagar as minhas contas, e nos esquecemos do mais importante. Se ele não for o primeiro, em seu coração, como é que diz a canção? Então já não é mais nada. Não passa apenas de uma ilusão. É crucial que nós estejamos atentos a isso. Quando nós começamos a substituir algumas coisas deste mundo para preencher aquilo que só Deus pode preencher, existe um perigo. E Maria ficou atenta com isso. Disse: Jesus, acabou o vinho. E aqui é importante que na hora que o vinho acaba na nossa vida, aonde é que nós vamos? E o verso responde: e Maria foi a Jesus. E Jesus ele dá uma resposta. Alguns entram numa questão, num dilema, num contexto, numa forma ocidental de ler o texto. Epa, Jesus foi mal criado com Maria? Não foi. É a sua forma de se expressar, que é uma forma da cultura da época. Aqui o ponto importante é que Jesus está, olha, a minha missão era dada pelo Pai, ela não vem através de Maria, no sentido de, olha, faça tudo que meu filho mandar. Eu sei que algumas vertentes religiosas não, mas a Maria, ela que foi, e ela é importante no sentido, pronto, era a mãe de Jesus, mas aquele que nós rendemos louvores e adoração é apenas a Jesus. Mas ele responde: a minha hora ainda não é chegada, ou não chegou. Maria, ela foi sábia ao levar o problema a Jesus. A pergunta que eu faço nessa manhã: quando você tem problemas na sua vida, problemas no seu casamento, problemas em seus relacionamentos interpessoais, aonde tu vais? Aonde nós iremos? Certo? Eu sei que, como eu disse no início, nossa vida não é uma ausência de problemas. Nós teremos problemas, teremos dificuldades, mas aonde é que nós vamos em primeiro lugar para resolver os nossos dilemas, resolver os nossos problemas? Em tempo de crise espiritual, em tempo de problemas na igreja, em tempos de eventos finais, a única solução é recorrer a quem pode transformar a água em vinho. E quem é que pode transformar a água em vinho? Quem é que pode transformar a água em vinho? Jesus. Então fala para a pessoa que está ao seu lado: Jesus é que pode transformar a água em vinho. Então beba dessa água. A água que Jesus vai oferecer, viu? Mas aqui nesse texto ainda consigo enxergar mais algumas coisas, e aqui é interessante a gente ver. Eu vou pular o verso 6, mas o verso 6 nos traz aqui a importância dos potes de pedra. Os potes mais ou menos dessa altura, desse diâmetro. Cada pote ali, cerca de 100 litros de água. E eu entro aqui na explicação que o Justus gosta, que eu até acho muito impressionante a forma que é dada. É uns 600 e tal litros de água. E aqui o Jesus ele começa a perguntar para aqueles homens: olha, vão lá e busquem água. Eu fico pensando que se fosse, vamos lá, vamos usar o Caliano. Caliano, alguém pede: ô Caliano, faltou vinho, vai lá e pega água. Você ia pegar água, não? Eu não iria. Faltou sumo de uva, o homem vai lá pegar água. O que é isso? Até porque, voltando aqui, essas pessoas elas não conheciam ainda Jesus em seu ministério. Pronto, ele era uma pessoa já
Mas os homens obedeceram. E aí eu volto justo na minha teoria, tá? Não é uma teoria, mas é um fato histórico, cultural e geográfico na época. Depois você pode dar o Google, pode dar um ChatGPT, qualquer outro lá, o DeepSeek. E você vai analisar, realmente existia essa cultura na época das pessoas pegarem água, espremerem ali a uva e transformarem em vinho e pronto. Mas era um processo que demorava muito tempo. Mas na cabeça daqueles homens, pronto, esse homem deve ter alguma resposta para isso. Mas vamos servir ali um suco bem ruim mesmo, um vinho muito ruim mesmo, pronto, está resolvida a situação da festa. Eles estavam pensando ali, como é que a gente vai fazer isso e tal, temos que levar ali no lagar, temos que pisar aquelas uvas e pronto. Mas os homens obedeceram a Jesus. E precisamos obedecer a Jesus e fazer o que Jesus manda. E no verso 7 diz que Jesus aos serventes encham as talhas de água. E eles encheram até em cima. Na vida espiritual, na nossa vida, no nosso casamento, nós devemos fazer aquilo que Deus pede a nós. Aqui eu quero entrar num campo, eu sei que tanto o Léo quanto a Cris não estão hoje, já haviam dito a mim que eles fariam, do lar e família. Quantos de nós estamos com as nossas talhas vazias? E Deus pede algo para nós. Encham as talhas. E nós insistimos e relutamos e... Por que eu estou falando isso? Porque alguns dias atrás eu tive com um casal, não daqui, de uma outra igreja. Aliás, tive só com uma pessoa. E essa pessoa, pastor, eu já não quero mais saber da minha esposa. Quantos de nós passamos por este vale? E por nós desobedecermos aquilo que Jesus pede a nós, por nós não obedecermos aquilo que Jesus realmente está a nos instruir, nós racionalizamos, nós questionamos, nós duvidamos, nós relutamos, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, e pronto, e não obedecemos aquilo que Jesus pede a nós. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O caminho da bênção, ele passa pela obediência. Para que Jesus possa te abençoar, você precisa obedecer. E quando eu falo de bênçãos, vamos aqui ser bem equilibrados em relação a isso. Eu falo principalmente das bênçãos espirituais. Por que eu estou tratando do aspecto espiritual? Mas também falo de bênçãos materiais, falo de bênçãos onde você deseja almejar as coisas deste mundo, no sentido de ter uma casa, ter um carro melhor, ter isso, ter um trabalho melhor. Mas mesmo assim, para que você receba essa bênção, você precisa ser o quê? Obediente. É por isso que Daniel foi tão honrado naqueles dois impérios, tanto dos Médios e Persas quanto da Babilônia. Porque ele foi o quê? Ele foi o quê? Ele foi o quê? Obediente. Eu profetizo isso na sua vida. Eu serei obediente a Deus esse ano 2025. Deus vai me abençoar. Amém. Mas a maior bênção nossa é a presença de Deus. Esse é um aspecto importante. Ellen White diz no livro Caminho a Cristo: a verdadeira obediência não é uma tarefa difícil, diz Ellen White, mas uma oportunidade de experimentar o poder transformador de Deus. E no verso 9, mais adiante, diz que o mestre Sala provou a água transformada em vinho. Não sabia de onde vinha, mas os serventes que tinham tirado a água sabiam. E aqui mais uma vez precisamos ser guiados pela nossa fé e não os nossos sentimentos. E a palavra de Deus diz que sem fé a fé é a chave para a transformação espiritual. E mais uma vez os serventes não questionaram, mas simplesmente obedeceram. E a nossa caminhada espiritual, podemos ser tentados até seguir os nossos sentimentos. Até que falando na lição da escola sabatina, né? Quantas vezes nós queremos
nós temos sede de justiça. Porque Deus é justiça, Deus é ira, Deus é aquilo, eu citei isso, Jesus vai lá no templo e derruba tudo, nós queremos justiça. Mas os nossos sentimentos, eles são enganosos. Como diz o Provérbios, enganoso o coração. Não deixe ser guiado pelo seu coração, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Seja orientado e guiado pela fé. A fé é o que nos mantém firmes. A fé, ela transforma a nossa dor, a nossa dúvida em certeza e a nossa fraqueza em força. E Jesus, ele nos mostra isso. E quando o homem está ali a experimentar aquele vinho, ele percebe que algo diferente aconteceu. E obviamente que ali não é uma festa ali onde as coisas ficariam escondidas no lugar. Algumas pessoas perceberam aquele movimento dos homens a levar ali, em cada talha tinha 100 litros, imagina que aqueles baldes iam até o poço pegar, porque lá não tinha água encanada, né? Era só abrir a torneira e colocar ali a mangueira e encher. Não, tinha, as pessoas estavam ali a se movimentar, os serventes ali, era algo assim tremendo. Eu quero já concluindo, verso 10. Quando Jesus ele intervém na nossa vida espiritual, o melhor sempre vem depois. E o mestre Sala disse, olha, todos servem primeiro o bom vinho. E quando já estão bebendo bem, ou seja, quando já estão ali já demasiado, bebido demais, então eles servem o inferior, mas tu o guardaste o bom vinho até agora. Então, para mim terminar e concluir, dizer para você que o melhor sempre vem depois. Você pode estar vivendo o bom da sua vida, o bom da sua vida espiritual, mas Deus ele tem algo muito maior, muito superior, muito melhor daquilo que você está vivendo neste momento. O vinho que Jesus produziu foi melhor de qualidade do que o anterior. Isso nos ensina que Jesus, ele sempre vem com o melhor depois. E na nossa vida espiritual, da mesma forma, podemos ter momentos de uma lua de mel, mas Jesus nos garante que os melhores momentos sempre estarão à frente. Você compreende isso que eu estou a dizer nesta manhã? Você pode estar vivendo assim um low, um vale, um lugar baixo na sua vida, mas Deus está disposto a te levantar, a te erguer, para que você possa melhorar na sua vida espiritual. E o ano 2025 é essa oportunidade que nós temos, de viver o sobrenatural, de viver o extraordinário, de viver acima da média. Deus quer o melhor para a tua vida. Saia o que eu chamo de mediocridade espiritual. Saia do raso e comece a se aprofundar, comece a criar raízes na vida espiritual e nada vai te abalar. Quando Jesus, os melhores dias da nossa vida espiritual não estão no passado. Onde é que estão os melhores dias da nossa vida espiritual? No futuro. Um futuro que Ele tem preparado para nós. E no verso 11, concluo dizendo, o primeiro de seus sinais, Jesus fez em Caná de Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Quando Jesus, ele intervém, quando Jesus, ele é o primeiro da sua vida, as pessoas começam a notar algo diferente em ti. As pessoas começam a glorificar a Deus, a passar a crer em Deus por causa do seu testemunho. E aquela festa foi a razão dos discípulos crerem que Jesus realmente era o Messias, era o enviado de Deus. Eu pergunto para ti nessa manhã, temos ou tem tido você essa experiência de você passar as pessoas, olha, esse é um cristão diferenciado. Essa é uma pessoa diferenciada. Olha o testemunho desse cristão. Olha o testemunho dessa cristã. Olha o testemunho desse relacionamento. Olha o testemunho dessa família. Olha o testemunho desse casamento. Tem sido Jesus glorificado através da sua vida? A restauração da nossa vida espiritual não é apenas para o nosso benefício,
mas para que os outros possam ver a ação de Deus no nosso casamento, na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas atividades. É um desafio para nós. Quando a nossa vida espiritual é restaurada, ela se torna um testemunho poderoso para a glória de Deus. É que eu pergunto para ti nesta manhã. Em uma sociedade cada vez mais secularizada, uma sociedade cada vez mais consumista, racional, como é que está o seu testemunho, como é que está o seu cristianismo no meio de tudo isso? O que nós aprendemos nesta manhã é que nós não podemos deixar o vinho espiritual se esgotar antes de buscar a Deus. E aqui Maria, ao lembrar Jesus que havia acabado o vinho, ela foi usada por Deus, obviamente, naquele momento, naquele contexto, mas Jesus, ele fez toda a diferença nessa situação. E é o mesmo Jesus que nessa manhã eu convido para que você possa pensar. Jesus fará toda a diferença na sua vida, se você permitir que ele seja o primeiro. Eu nessa manhã quero convidar mais uma vez o grupo de Portimão a louvar a Deus com mais um hino. E nesse hino que eles vão cantar, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Hoje eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, mas no seu lugar você vai fazer essa introspecção na sua vida e dizer: Jesus, eu permito que tu sejas o primeiro na minha vida. Eu permito que tu sejas o primeiro no meu coração. Eu permito que o Senhor possa realmente, esse ano de 2025, fazer a diferença. Eu convido você a pensar nisso. E depois nós vamos orar para que Deus possa falar conosco. Vão lavando qualquer temor.
vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao teu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Queria perguntar nessa manhã, aquela pessoa que chegou à conclusão que esse texto, ou que a sua vida está a passar ali por um momento como nessa festa de casamento, onde o vinho, alguns dizem que já vinham acabado, outros estavam acabando, mas pronto. A nossa alegria espiritual está assim, aquele desejo de vir à igreja, aquele desejo de buscar a Deus, está se esfriando, está acabando. E tu dizes assim, olha, eu preciso hoje mudar, virar a chave, preciso da ajuda de Deus para que Ele possa mudar a minha vida. Eu quero dar uma forma especial para você. Quero orar para que Deus possa fazer essa revolução que Jesus fez nesse casamento, que Ele possa fazer na sua vida. Mas para isso você precisa se entregar. Colocar-se à disposição para que Deus possa fazer a transformação. Transformar essa água que você está, essa água parada que você está bebendo, e transformar essa água em vinho. Para isso você precisa permitir. Encher a sua talha com aquilo que Deus, com aquilo que Jesus pede para ti. Alguém nessa manhã que gostaria de uma oração especial em relação a isso, só posso ver as mãos. Amém, amém, amém. Convido a todos a se colocarem de pé nessa manhã. E de uma forma silenciosa, agora tu vais dizer a Jesus, a Deus, aquelas talhas na sua vida que precisam ser preenchidas com a alegria de Jesus, com a presença de Jesus,
Pode ser um casamento, pode ser a sua vida financeira, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua documentação, não sei o que é. Você vai falar para Jesus agora. Tu e Deus. Talvez alguém que queiras que esteja contigo, está sozinho, está só. Então é você e Deus neste momento. É tu e Deus nesse momento possas fazer essa oração em silêncio. Grandioso Deus, estamos aqui um vaso que talvez esteja vazio, ou esteja esvaziando. E ao perceber essa cena das bodas de Caná, nós vemos um casamento que entrou ali já no início numa crise, uma situação complicada. E nessa hora, Pai, compreendemos a necessidade de nós nos enchermos. Termos Jesus presente constantemente, não só no sábado, mas no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não somente agora na parte da manhã, mas também na parte da tarde, na parte da noite. Em todos os momentos nós compreendemos que Jesus precisa estar presente. Ele precisa ser o primeiro na nossa vida, o primeiro no nosso coração. Portanto, nesse momento, nessa hora, nós compreendemos a necessidade que o Senhor possa encher de novo, se há alguém aqui que por alguma situação, alguma ocasião na vida se esvaziou, se afastou, não sente mais a alegria de te servir, não sente mais a alegria de estar na tua casa, não sente mais a alegria de estar entre irmãos, não sente mais o desejo de orar, não sente mais o desejo de buscar a tua palavra, não sente mais o desejo de fazer o trabalho missionário. Ó Pai, terminamos o primeiro mês deste ano, mês de janeiro. Entramos no segundo mês. E nós clamamos, ó Pai, para que este ano de 2025 seja um ano extraordinário, um ano de sobrenatural. Assim como o Senhor transformou essa água em vinho, que o Senhor também possa transformar a nossa vida totalmente. Transformar da água para o vinho. Esse milagre inexplicável. Que o milagre é transformar não somente no vinho, mas num bom vinho. Não somente nós temos uma vida boa, uma vida tranquila, mas uma vida melhor do que o nosso passado. Sempre crescermos em graça, crescermos espiritualmente, nos envolvermos cada vez mais na tua obra, na tua causa. É esse clamor que eu faço nesta manhã. E aqui algumas pessoas levantaram, ergueram as mãos. Eu peço, Pai, que o teu santo e bom Espírito tome posse dessa vida. E que ela, ao sair daqui, possa realmente sentir a diferença. Não somente interior, mas também no seu exterior. Que a tua face possa resplandecer neste rosto. Que o Senhor possa dar a tua paz, que o Senhor possa dar a tua presença ao ela sair deste local. Com a certeza de que Jesus faz toda a diferença. E nós, ao nós sairmos, nós vamos cantar este hino, que fala de ser um vaso novo. Que o Senhor possa fazer de nós um vaso novo. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ser, Senhor amado. Eu quero ser
Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. Faz teu querer, Senhor amado. Senhor amado. És o oleiro, eu sou esse vaso. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida. E faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser esse vaso e encha nossas talhas com a tua alegria, com a tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estarei à porta para cumprimentar cada um de vocês.